Graça e paz, Impacto Jovem. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra do Senhor da noite de hoje. Queria te convidar para abrir a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Minha Bíblia não quer abrir aqui. Glória a Deus. Levítico, capítulo 6. Depois de apanhar aqui um pouquinho da Bíblia. Levítico, capítulo 6. Hoje, na tarde de hoje, o irmão Joe entrou em contato comigo. Ele não poderia estar aqui conosco, ele estaria ministrando, pediu para substituí-lo. E aí, como de costume, a gente ora, né, Erasmo? A gente busca o Senhor, Deus, então, já no final da tarde, o que o Senhor tem para falar para a igreja essa noite? E aí Deus pôs esse texto no meu coração. Irmãos, diante do fundo do meu coração, eu não me recordava que nós íamos abordar isso na reunião de hoje. O tema do nosso próximo fornalha, que vai ser divulgado posteriormente. E então, apesar que esse texto não é, viu gente, conste aqui nos autos, mas é porque esse assunto que nós vamos falar hoje foi o que nós abordamos na reunião de hoje, né? Reunião dos obreiros do Impacto Jovem, do Aviva On. E aí a gente percebe que Deus está direcionando, né? A gente percebe que Deus quer falar conosco nesse assunto. Deus quer nos conduzir nesse assunto. Levítico capítulo 6, versículo 13. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mais uma vez. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Feche os teus olhos, deixa a sua Bíblia aberta mais uma vez. Vamos orar. Espírito de Deus, nós entramos mais uma vez em Tua presença, meu Pai, e nós apresentamos aqui a Tua palavra. Fique à vontade, Senhor, nesta noite. Conduza-nos, meu Pai, diante da Tua vontade, diante do Teu querer, meu Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, meu Pai. Viemos aqui para ouvir o Senhor. Viemos aqui, meu Deus, para falar, meu Deus, aquilo que está no nosso coração ao Senhor, sim, mas nós precisamos ouvir a Tua voz, meu Pai. Fala conosco, conduza este momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, o título da mensagem é Mantenha a Chama Acesa. Amém? Amém. Bom, Levítico é um livro muito interessante, dos primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, porque basicamente ele é um livro de orientações, é um livro de instruções. Deus, ele vai usar Moisés para escrever Levítico, né? Ele que é o autor de Levítico, mas Levítico ele é um livro de instrução, ele é para dar uma direção para o povo. E no que vai ser, quais são essas direções? São direções em relação ao relacionamento do povo para com Deus. Deus ele vai falar para o povo como deve ser feita a adoração, como deve ser feito ali a questão do sacrifício, a questão dos pecados. Ele vai trazer orientações de convivência, ele vai trazer orientações sociais, orientações espirituais para o povo. E esse acontecimento acontece, ele vem após a saída do Egito. Você sabe da história, Deus levanta um homem chamado Moisés para que o povo pudesse sair do Egito. O povo de Deus que estava cativo, que estava vivendo como escravo no Egito. E Deus levanta Moisés para que o povo de Deus pudesse sair do Egito. Não sei se você se lembra, mas o povo chegou lá no Egito 430 anos atrás aproximadamente, devido a José ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, né? José, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo, chegou no Egito, e então ali Deus o prospera, Deus o levanta, depois de passar por diversas batalhas, diversas lutas. Estou resumindo para você, porque eu quero chegar nesse texto aqui,
Enfim, então o povo de Deus cresce no Egito, e então, após chegar um faraó que não conhecia o povo de Deus, ele começa a oprimir ali o povo de Deus. Então, finalmente Deus levanta Moisés, ok? Muito bem, então Deus levanta Moisés para libertar o povo, certo? Então, o povo começa a marchar em direção aonde? A terra prometida. Deus havia dado uma promessa para o povo de Deus, que haveria uma terra onde a nação poderia conviver, um lugar, um espaço geográfico que Deus havia separado para que os israelitas pudessem morar. E nesse meio de campo, digamos assim, ao sair do Egito, atravessar o deserto até chegar na terra prometida, então nós encontramos Deus alinhando o coração do povo com o dele. Nós vamos ver Deus mostrando para o povo como deve ser o relacionamento do povo com ele, e também o povo, ao mesmo tempo, estava conhecendo a Deus. O problema é que o povo, em desobediência contínua, um período que poderia levar meses, eles ficaram 40 anos no deserto. Porque a desobediência do povo, a desobediência do ser humano, paralisa você. Até parece uma frase clichê, mas é a mais pura verdade. Quando nós estamos em desobediência diante da vontade de Deus, diante do projeto de Deus, nós ficamos paralisados, a gente não avança, nem para frente nem para trás. O que era para ser meses se tornou 40 anos. Né? E então, quando o povo sai do Egito, Deus fala a Moisés, é o seguinte, olha, como é que deve acontecer as coisas? Deve acontecer assim, assim, assim. Então, ele escreve Levítico, ok? Então, uma das uma das mais importantes instruções é a instituição do tabernáculo. O tabernáculo era, basicamente, se fosse contextualizar, a igreja dos dias de hoje. Era o lugar móvel da presença de Deus. Ali no tabernáculo estava a presença de Deus. E então Deus vai orientar, ali Moisés como deve ser a construção, vai orientar a separação, o pátio, ou o átrio, o lugar santo ou santíssimo. Enfim, ali Deus vai dar instruções religiosas. Amém? Até aqui tudo bem? Eu dei um panorama bem rápido para você, bem enxuto e raso, de certa forma, para que a gente possa trabalhar esse texto aqui que nós acabamos de fazer a leitura. E então, no texto que nós acabamos de ler aqui, quando nós vemos Deus falando com Moisés como deve ser essa questão do fogo, ele estava falando em um contexto de sacrifício. Porque antigamente, eu não sei se você se lembra disso, quando o homem pecava, um animal morria no lugar dele. Alguém tinha que morrer para que aquele pecado fosse perdoado. E isso era papel do sacerdote. Naquele tempo, apenas da linhagem levítica de Arão, sumo sacerdote, os sacerdotes poderiam ter acesso a esses sacrifícios. E então, era de responsabilidade dele sacrificar um animal quando você pecava. Era como se fosse hoje, você pecou. Você abençoou alguém no trânsito. Aí você chega aqui na igreja e fala assim, pastor Marcondes, é o seguinte, eu chamei meu coleguinha lá no trânsito, lá na rotatória, de abençoado. E aí ele vai, e aí diante de um ritual, um animal deveria ser morto para que o seu pecado pudesse ser perdoado, ok? Muito bem. Então, esse era o contexto. Deus estava mostrando para Moisés como devia acontecer esse processo. Lá no tabernáculo, era um espaço retangular, e bem assim, próximo à entrada, tinha esse tanque, uma espécie de um tanque, uma espécie de um altar, aonde o fogo devia ser aceso, e ali o animal era sacrificado. E ali, então, é onde acontece esse texto que a gente acabou de fazer a leitura. Uma curiosidade muito interessante, irmãos, é que isso aqui está indicando para o que haveria de ser, no caso, a igreja. Porque a presença de Deus fica no meio de nós. Amém? Se você for olhar na geografia daquele contexto histórico, você vai observar que eram 3 tribos do lado direito,
3 tribos do lado esquerdo, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte. As 12 tribos, simbolizando 3 em cada lado, e a presença de Deus no meio do povo. Essa já indicava o que haveria de ser, já indicava a igreja. Amém? E então, quando Deus vai orientar Moisés como deveria ser o sacrifício, ele estava trazendo uma direção não apenas de um ritual, mas de algo, como eu falei, que apontava para o futuro, ok? Muito bem. Então, aqui Deus vai falar sobre o fogo. E o fogo, nós sabemos que ele simboliza o Espírito Santo. E no texto, se puder colocar novamente, Deus ele vai falar para Moisés que o fogo não pode ser apagado. O fogo ele não deve ser apagado. Porque o fogo ele representa a presença de Deus. O fogo ele representa o Espírito Santo hoje na nova aliança. Da mesma forma que naquele tempo o fogo não deveria ser apagado, o fogo hoje também não deve ser apagado. Isso aqui não está falando apenas de um ritual, estava falando do Deus triuno como Espírito Santo, que haveria de ser simbolizado pelo um fogo que consome os nossos pecados, um fogo que nos purifica, um fogo que nos renova, amém? Então isso aqui não era apenas um ritual, não era apenas um protocolo, mas era algo que estava apontando para nós hoje. E queridos, esse fogo deve continuar aceso. E como está essa chama no seu coração hoje? Como está esse fogo no nosso meio hoje? Como está essa chama no nosso meio hoje? Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, você vai observar o apóstolo Paulo trazendo a questão do templo. Para onde? Para dentro de nós. Quando Jesus morreu na cruz por nós, quando a nova aliança iniciou, quando a era da igreja iniciou, o templo deixou de ser físico, passou agora a ser espiritual. Agora nós somos chamados de templo do Espírito Santo. Ou seja, é dentro de nós que essa chama tem que estar acesa. É dentro de mim e de você. É dentro de mim e de você. E lá de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vamos ver Pedro falando sobre o sacerdócio. Hoje o sacerdócio está com a igreja. Não tem mais um povo exclusivo que fazia o sacrifício, que oferecia algo para Deus. Hoje a responsabilidade dessa chama é minha e sua. Hoje, quando nós vamos falar sobre fogo do Espírito Santo, precisamos falar das nossas responsabilidades. E o que é hoje, literalmente falando, este fogo, essa chama acesa? O seu relacionamento com o Espírito Santo. O seu relacionamento com Deus. Na medida que o seu relacionamento com Deus está ativo, a Bíblia está dizendo que essa chama está acesa. Na medida que esse relacionamento não está ativo, na medida que você toma suas decisões, na medida que ele não te influencia em nada, na medida que ele não é consultado em nada, a Bíblia está dizendo que essa chama está apagada dentro de você. Ou ela está bem pequenininha. Quanto mais intensa é a chama, mais o seu poder de influência. Amém? E mais uma vez eu quero te fazer pensar, como está essa chama no seu coração hoje? Como está essa chama no seu coração hoje? Porque lá atrás, quando nós vamos olhar para Levítico, nós vamos ver um fogo que consome tudo. Quando nós estamos falando do sacrifício, está falando de consumir nós mesmos, porque nós somos os sacrifícios vivos hoje. Hoje eu e você somos o sacrifício, é o fogo do Espírito Santo consumindo nós mesmos, consumindo o meu eu, consumindo as minhas vontades, os meus desejos. Mas, vou perguntar de novo, como está essa chama dentro de você? Porque de repente as suas vontades, o seu projeto pessoal está vivo dentro de você. De repente aquele pecadinho de estimação está vivo dentro de você. De repente aquele desânimo está vivo dentro de você. Talvez é a hora de aumentar essa chama.
Talvez é a hora de aumentar este fogo. Talvez é a hora de abrir o seu coração para que essa chama possa aumentar dentro de você. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Glória a Deus. Em segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, está escrito: por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, Paulo, quando ele vai instruir a Timóteo, ele vai falar para Timóteo da responsabilidade que ele tem no relacionamento com Deus. Jovem, você tem uma responsabilidade. Mas não ouça isso como uma cobrança. Ouça isso como um convite. Deus, ele te convida porque ele morreu por você naquela cruz. Você já tem tudo o que precisa. Você já tem tudo o que precisa. Ah, não, mas é porque eu erro nisso, eu erro naquilo, ou porque eu sou frio e tal. É isso mesmo que Deus está falando. Se entrega para esse fogo, se entrega para essa presença. Deixa que a chama do Espírito consuma você, a ponto dele influenciar você daqui para frente, a ponto dele te aquecer daqui para frente, a ponto dele te instruir daqui para frente. Amém? 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica. Paulo aqui, mais uma vez, vai trabalhar essa ideia que hoje o Espírito Santo é comparado a uma chama, a um fogo. Agora, é possível limitar o Espírito Santo? Claro que não. Nós falamos aqui alguns cultos atrás sobre amizade com o Espírito Santo. Mas Paulo ele vai dizer, não apagueis o Espírito. O Espírito ele é apresentado na Bíblia como um fogo, como uma chama. E ele fala, não apagueis. E como que eu apago o Espírito Santo dentro de mim? Não aquecendo essa chama. Não aquecendo essa chama. Amém? Agora, quem aqui gosta de um churrasco, levanta a mão. Todo mundo gosta de churrasco. Alguns, não todos, né? Tá bom, agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem aqui sabe cuidar de uma churrasqueira, levanta a mão. Deixa eu ver, tem que memorizar quem que levantou a mão, porque, né? Então, glória a Deus. Como que funciona ali, naquele momento, naquele ambiente? Tem toda uma preparação. Ou é simplesmente chegar lá e jogar fogo lá e pôr a carne? É assim? Não é não, Erasmo. Não é não, né? Bom, depende, né? Se for churrasqueira elétrica, é quase isso, né? Mas eu não estou falando de churrasqueira elétrica, não. Estou falando da churrasqueira boa, daquela carvão mesmo, sabe? Faz aquela fumaça toda, aquela coisa toda. Tem toda uma preparação ali. Ali o ambiente tem que ser limpo. Aquilo que é velho, aquela brasa velha tem que ser jogada fora, pelo menos deveria, né? Carvão novo tem que ser colocado, tem que ser aquecido, até que dê brasa, dê o fogo ali o suficiente para assar a carne. O relacionamento com Deus, apesar de eu brincar com a questão do churrasco, é mais ou menos assim. Tem toda uma preparação. E na medida que eu invisto nessa preparação, o fogo cresce. Você já teve o desprazer de ver um incêndio? Quem aqui já teve o desprazer de ver um incêndio florestal, que é bem grande mesmo? Você já chegou bem perto do fogo? O que acontece? Quanto mais perto você chega, barulho, além do calor, é claro, a luz muito forte, os olhos começam a arder, aquele cheiro de fumaça fica cada vez mais intenso. Quanto mais perto a gente chega, fica mais difícil de estar perto daquele fogo, não é assim? Porque o fogo ele consome. E quanto maior o fogo, maior a influência dele, maior a ação dele. Gente, Deus não escolheu o fogo aleatoriamente para simbolizar o Espírito Santo. Ele não estava lá no céu um dia, deixa eu ver, como é que eu vou falar do Espírito Santo? Já sei, eu vou falar de fogo. Não. Há algo por trás disso. Há algo profundo por trás disso. Que a gente não pode se esquecer. Que nós não podemos esquecer. Amém? E como que eu mantenho
essa chama acesa. Porque talvez a gente pense que em algum momento, algum encontro com Deus, eu acendo essa chama, é verdade? É. Mas nós vamos aprender na palavra que isso tem que acontecer todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Vira para o irmão que está do seu lado, principalmente aquele que está dormindo, e fala para ele, todos os dias. Amém. Glória a Deus. No mesmo texto que nós lemos, mas no capítulo 6, mas voltando ali no versículo 10, vamos ler novamente. Essa parte nós não tínhamos lido ainda, né? Levítico capítulo 6, versículo 10, por favor. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Versículo 11. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. E o versículo 12, e o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é tirar as cinzas, senão não dá chama, não dá fogo. E o que seria tirar as cinzas? É desprender das experiências do passado. Tem muitas pessoas que são saudosistas. Ah, é porque aquele tempo. Ah, é porque antigamente era assim. Tudo bem, que bom que antigamente era assim. Mas hoje é hoje. Deus quer que essa chama seja acesa hoje. Amém? Um dia eu estava vendo alguém falar sobre as canções, os louvores de hoje. E não, porque antigamente os louvores e tudo, mas glória a Deus pelos louvores de antigamente, mas Deus deu canções bíblicas, canções de Deus para hoje, amém? É claro que não é proibido, lógico que não é proibido nós ouvirmos canções antigas, mas o ponto é não se prender, pensar que Deus só está nos louvores antigos. O Alan ministrou aqui a primeira canção, aquela canção é ele. Gente, que canção é aquela? Se a gente não sentir a presença de Deus naquela canção, a gente tem um problema, sério mesmo. Como aquela canção fala da nossa entrega, fala da nossa dedicação na presença do Senhor, fala de eu abrir mão tudo de mim para Ele. Talvez essa canção possa representar bem esse texto de Levítico 6,13. Porque quando o texto fala que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, o autor dessa canção ele foi muito feliz em apresentar essa questão do sacrifício vivo. Ele consome tudo de si para o Senhor. Amém? É quando você se levanta para orar de madrugada. É quando você perde noites na presença de Deus. Você sabia que a medicina fala que a gente tem que dormir certinho, bonitinho, a gente não pode perder o sono. Se a gente perder o sono é um problema. Um dia eu entendi isso na Bíblia, eu falei, olha, eu estou matando um pouco de mim, toda vez que a gente vai para o monte, toda vez que a gente ora no monte, eu estou matando um pouco de mim para estar na presença do Senhor. Então, queridos, a chama, ela existe dentro de você, isso eu não tenho dúvida. Mas qual é o tamanho dela? Ela está uma faísca de um isqueiro ou ela está um incêndio? Como ela está? Só que a notícia é boa. Se ela está um incêndio, Deus quer que ela aumente mais ainda. Se ela está uma faísca, Deus quer torná-la um incêndio. Amém? Glória a Deus. E como que eu mantenho essa chama acesa? Primeiro eu preciso remover as cinzas. Eu preciso me desprender do ontem. Eu preciso me desprender daquilo que passou. Às vezes, irmãos, a gente se cansa porque a gente fica preso no passado. A gente começa a viver baseado numa experiência, a gente começa a medir tudo o que acontece baseado numa experiência, e a gente fica preso a algo. E Deus está falando, o que passou, passou, ficou para trás, está tudo bem, está tudo bem. Glória a Deus pelo aquilo que aconteceu. Mas hoje,
é um fogo novo, é uma chama nova que deve ser acesa. E então, queridos, esse processo de manter a chama acesa, quando eu estou falando de remover as cinzas, eu também estou falando de arrependimento, também estou falando de entrega. Tem um outro lugar na Bíblia que nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo. Mais uma vez lembrando, o Espírito Santo representado como uma chama, como um fogo. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, olha o que está escrito. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O que esse texto está nos apontando? Aí você vai ler alguns versículos para frente, e Deus vai usar Joel. Aqui eu não estou falando da questão literal, estou falando do princípio que está em Joel. Primeiro ele trata o arrependimento, primeiro ele trata a entrega, depois ele vai tratar a descida do Espírito Santo, depois ele vai tratar a presença do Espírito Santo. Se você for olhar lá em Josué, preparando o povo para atravessar o Rio Jordão, do mesmo jeito, primeiro ele vai falar de arrependimento, primeiro ele vai falar de santificação, depois ele vai falar da bênção, depois ele vai falar da posse da bênção. Então, queridos, como mantém essa chama acesa? Eu preciso de humildade diante de Deus. Eu preciso ter um coração arrependido. Eu preciso ter um coração que se entrega na presença do Senhor. E talvez a gente pense assim, não, mas Deus sabe tudo. Saber Ele sabe, mas é necessário que eu converse com Ele. Se fosse para Ele fazer tudo sozinho, era fácil. Aliás, se Ele quisesse fazer tudo sozinho, Ele poderia. Poderia ou não poderia? Mas Ele nos convida para fazermos parte disso, para sermos cooperadores com Ele, para gerarmos um relacionamento com Ele e caminharmos juntos com Ele. Olha que maravilha, irmãos, além de sermos salvos, Deus nos convida para caminharmos em um propósito eterno. Olha que maravilha isso. E aí, eu trouxe aqui o exemplo de Joel, porque a Bíblia trata dessa forma. Ela vai tratar primeiro o conserto, ela vai tratar primeiro ali o limpar de coração. Aonde que estava o altar do sacrifício? Na entrada do tabernáculo. Depois do local do sacrifício, depois do fogo consumindo o holocausto, e então o sacerdote adentrava a presença de Deus. Claro que tinha todo um ritual também, questão de período, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas vou deixar para o Erasmo explicar isso para vocês depois com detalhes, amém? Né? Glória a Deus. Mas o que eu quero falar aqui para você é que primeiro tem o fogo que consome tudo que está sujo aqui dentro. Talvez o seu pecado está te incomodando. Talvez ele está batendo a sua porta todos os dias. Talvez ele está vindo aos seus pensamentos o tempo todo. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. A chama do Espírito consome todos os seus pecados. A chama do Espírito te leva ao arrependimento. A chama do Espírito te leva ao conserto com Deus. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem aqueles que se entregam a esse fogo. E aquelas pessoas que têm o prazer no pecado? Porque usam aquele argumento, não, porque eu não consigo, é muito difícil. Queridos, não tem nada que o fogo do Espírito Santo não consuma. Amém? E por fim, no mesmo versículo, no versículo 13, eu vou observar um outro ponto muito importante. Quando eu vou acender a churrasqueira, lembra do exemplo da churrasqueira. Eu gosto de churrasco, ficou bem claro isso, né? Então, se for fazer churrasco, me convida. Eu vou levar meu kit crente, viu, Erasmo? Pode deixar que eu não vou chegar lá só, né, de ganso, não, vai dar certo. Quando nós vamos preparar um churrasco, eu vou pegar um carvão, só um, vou colocar lá na churrasqueira, vai dar certo?
Sim ou não? Um carvão só, ele até pega fogo, mas assim, é rapidinho. É questão de tempo, aquela brasa vai se apagar. Se você está colocando ali o carvão, aí você coloca o fogo, por alguma razão, você vai mexer lá, alguma coisa, cai um carvão para fora. Aquele carvão ele vai apagar devagarzinho. Queridos, para manter essa chama acesa, é muito importante que as brasas estejam juntas com outras brasas. Quando nós estamos falando de fogo do Espírito, também estamos falando de comunhão. Quando você está aqui neste lugar, junto com os seus irmãos, junto com a sua igreja, você está pegando fogo junto com ele. É por isso que o inimigo tenta te isolar o tempo todo. Agora você percebeu por que o inimigo tenta te convencer para você não vir na igreja? Por que ele tenta te convencer a você não vir para o culto? É por esse motivo, porque ele sabe que se você ficar sozinho, é questão de tempo, o fogo vai apagar. E sem fogo, ficou presa fácil. Separado, ficou presa fácil. Então tome muito cuidado com o que está no teu coração. Tome muito cuidado. Não deixe que algo que poderia ser uma maravilha, por exemplo, um compromisso, alguma coisa, se torne um problema na sua vida. Onde eu estou querendo chegar? Quando você pode, faça o maior esforço possível, mas venha. Mas venha. Amém? Por quê? Porque Deus está aqui. E Deus está com o seu irmão que está do seu lado. E na medida que a gente caminha junto, queridos, essa chama ela vai continuar acesa. Amém? Irmãos, a vida com o Espírito Santo não é apenas um emocionalismo barato, não é eu sentir um arrepio, não é apenas uma manifestação de um dom espiritual, não é apenas isso. O relacionamento com o Espírito Santo, essa chama viva dentro de mim, está falando de governo, está falando de liderança, está falando sobre liderança. Quando eu tenho alguém por trás, que me diz como devem ser feitas as coisas. Uma voz, lá no profeta Isaías, se eu não vou me lembrar, vou me recordar o endereço, mas Deus ele vai falar, haverá uma voz atrás de você, te direcionando, se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. A chama do Espírito te dá essa influência, ela te conduz na direção que você deve entrar. Ele te conduz a hora que você tem que parar, a hora que você tem que ir, sabe? E na vida que nós estamos, na idade que nós estamos como jovens, se tivesse uma idade mais apropriada para estarmos pertinho de Deus, é na juventude, porque é nela que a gente toma as decisões mais importantes da vida. Por isso que você tem que estar pegado com Deus mais do que tudo. É quando você decide por Jesus e quando você decide quem vai caminhar com você o resto da sua vida. Isso é uma decisão muito séria. A gente brinca muito sobre casamento, às vezes, né, com os irmãos que estão solteiros, mas é sério isso, queridos. Temos que estar cheios de Deus, porque é a segunda decisão mais importante da vida de um homem, da vida de uma mulher. Não é brincadeira. É compartilhar o mesmo espaço, as mesmas vontades, o resto da sua vida. A não ser que Jesus volte semana que vem, né, Erasmo? Bem que podia, né? Amém, glória a Deus. Pegando o pé do Erasmo, viu, Natália? Mas é isso, irmãos. E depois disso vem aquelas decisões que são importantíssimas também, mas ali em terceiro, quarto lugar, que é da onde vai vir sua fonte de renda? Você vai trabalhar de quê? Qual é a sua profissão? Alinhado a isso, você vai servir a Deus na igreja como? Porque tem um chamado para cada um de nós. Não pense que você não tem, porque você tem um chamado. Deus te chamou para algo, você tem algo para oferecer para Deus. Existe algo no nosso DNA. Alguém pensa assim, nossa, mas se eu não fizer a vontade de Deus, as coisas não vão dar certo na minha vida. Não é isso, queridos, é porque existe um chamado que está dentro do seu DNA, você não serve para fazer outra coisa. Mas eu não estou aqui para falar do chamado hoje. Eu estou aqui para te mostrar
que Deus nos convida hoje para ter um relacionamento vivo com Ele, para ter um relacionamento que vai nos influenciar a coisas melhores, a coisas maiores. Às vezes a gente ora por algumas bênçãos e a gente não recebe, porque a gente não está entendendo o propósito. O Tiago até fala, às vezes a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. O que é pedir mal? É estar com o coração desalinhado com Deus. É pedir qualquer coisa, aleatoriamente. Deus tem grandes bênçãos para você, é verdade, mas como nós vamos acessar essas bênçãos? Como nós vamos alcançar tudo isso? Quanto mais perto de Deus, eu vou entender as coisas. Quanto mais próximo de Deus, eu vou entender as coisas. Amém? Eu me lembro que quando eu terminei um relacionamento muito frustrante que eu tive, eu dei piti, Lucas. Eu dei piti. Eu falei, não, Senhor, eu gostaria que o Senhor abrisse meu coração apenas para minha esposa. Não quero ficar perdendo meu tempo com outras coisas, eu quero focar na Tua presença. E quando eu conheci a minha esposa, a pessoa que o Senhor sabe que eu vou casar, meu coração se abre. E eu brinco que eu acho que Deus levou a sério essa oração, sabe? Que aí, beleza, foi passando o tempo, até tem tudo bem, né? Aí deu 1 ano, eu falei, ué, mas beleza, vamos continuar. Deu 2 anos, eu falei, uai, será que Deus não esqueceu, não? Eu falei, Deus, você não esqueceu de responder minha oração, não? E foi passando o tempo, irmãos, brincadeiras à parte. Quando eu conheci a Sara, foi muito interessante. Por quê? Porque em 5 meses nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. Em 5 meses. Viu? Receba! Em 5 meses. Não estou falando isso para me vangloriar, eu estou falando isso para te incentivar a fazer essa oração de corajoso. Deus, abra o meu coração para minha esposa, abra o meu coração para o meu esposo e fecha para o resto. Fecha, fecha, fecha totalmente. Você vai ver a paz que você vai ter. Você vai ver o quanto você vai mergulhar na presença de Deus. Foi nessa fase que Deus abriu meu coração para o ministério. Antes eu tinha uma ideia mais fantasiosa, né? Uma ideia meio lúdica, meio divertida do que era o ministério. E aí Deus, foi nessa fase que Ele foi afinando e me mostrando a direção do meu ministério, foi, enfim, né, arrancando alguns espinhos. Foi nessa fase que Deus me libertou de muitas coisas. Foi nessa fase que muitas coisas fizeram sentido para a minha vida. Então, se você que está aqui me ouvindo, deseja essa chama ardendo no seu coração, faça essa oração de corajoso em tudo na sua vida, não só no relacionamento. Faça em tudo. Deus, na minha vida profissional, quando eu precisar de ir do ponto A para o ponto B, queima no meu coração, me dá uma direção, e enquanto isso eu vou descansar, eu vou confiar no Senhor, e enquanto isso eu vou te buscar, enquanto isso eu vou me dedicar na Tua presença, enquanto isso eu vou te servir, enquanto isso eu vou te buscar na Tua palavra. Sabe, a gente precisa aprender a confiar no Senhor, irmãos. Às vezes a gente dificulta as coisas, porque a gente não sabe confiar no Senhor. A gente acha que Deus se esquece, como eu pensei por um tempo. A gente acha que Deus, será que Deus não lembra mais? Não lembra mais daquilo que a gente conversou lá atrás? Irmãos, eu não falo isso com nenhum orgulho, viu? Uma das pouquíssimas vezes, eu não me lembro, mas foi 2 ou 3 vezes que eu tive uma experiência tão profunda com Deus, semelhante a essa que eu contei. Foi um dia que eu tinha conhecido uma moça, e aproveitar que a Sara não está aqui, né? Então, eu vou contar aqui. Eu conheci uma moça e aí eu fiquei aborrecido, porque meu coração não se abria, e não ia e pronto. E eu falei, Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Eu estava saindo do culto, estávamos indo para uma lanchonete, eu estava dirigindo, e de repente uma voz falou ao meu ouvido, audivelmente, eu te dei tudo o que você tem nessa cidade. Você acha que eu vou te deixar ser uma família?
Irmãos, aquele momento ali eu tive que estacionar o carro, porque não tinha condições de dirigir mais. O pessoal até pensou, você se perdeu? Que eu não chegava no lugar, né? Mas, irmãos, foi um dos encontros mais constrangedores que eu tive com o Senhor. Mas foi um dos encontros mais purificadores que eu tive com Deus. Dali em diante foi só paz no meu coração em relação a esse tema. Então, estou contando o meu testemunho para você, independente da fase que você esteja vivendo. Estava conversando com o Lu Anderson ali no fundo. Tem um pastor amigo meu que ele fala isso, tem momento para tudo na vida. Tem momento que você tem que trabalhar que nem um doido. 24 horas por dia. Tem momento que você tem que trabalhar 8 horas por dia, suficiente. Você tem que só colher mesmo. Tem momento que você tem que fazer tudo o que aparece na igreja. Você tem que abraçar, domingo a domingo. Mas tem momento que você tem que fazer uma coisa na igreja. Tem momento que você tem que se mergulhar no ministério. Tem momento que você tem que mergulhar cuidando da sua família. Tudo vai ter uma fase. Tudo tem um tempo. E, queridos, o tempo de Deus para nós hoje é de mergulhar na presença do Senhor. É mergulhar diante do Senhor agora, que Ele nos convida. Ele nos chama para que essa chama possa crescer dentro de nós, sabe? Quando essa chama estiver forte no seu coração, a cada dia que ela estiver mais forte, mais direção você recebe do Senhor. Mais direção você recebe da parte de Deus. E mais você sabe o que fazer. Amém? Então, independente do que sejam seus sonhos, independente do que você esteja orando neste momento, independente do que você esteja buscando nesse momento, independente da sua fase a fase que você está vivendo, talvez a sua fase de hoje é mergulhar nos estudos, não importa. O Senhor está te chamando. Deixa essa chama aquecer o teu coração, que eu estou contigo, independente da fase que você esteja vivendo. Deixa essa chama consumir o seu coração. Consumir o seu coração. Queridos, tudo sem Deus é cansativo. Observa para você ver aquelas pessoas que fazem a obra, mas não buscam o Deus da obra. Eu estou cansado. Normal a gente se cansar, a gente se cansa mesmo. Faz parte, somos seres humanos. Mas tem o cansaço por muito esforço e tem aquele cansaço de falta da presença de Deus. Não seja essa pessoa cansada, que busca fazer tudo menos buscar a presença do Senhor. Amém? Então Deus nos trouxe aqui nessa noite para ouvir isso. Mantenha a chama acesa. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, mantenha a chama acesa. Amém? Queria convidar o Ministério de Louvor para dar uma força aqui. Então nós vamos orar neste momento. Quero fazer uma simples oração, buscando o Senhor neste momento, para que Ele possa consumir o nosso coração com o fogo dEle. Só que o que acontece? A Bíblia fala que você é templo do Espírito Santo. Como você vai lidar com esse convite? Você vai abrir o seu coração hoje? Você vai abrir as portas do templo que é você hoje? Para que Ele venha? Para que esse fogo cresça? Para que esse fogo incendeie dentro de você? Irmãos, não se esqueça. Não se esqueça. Eu não sei a sua idade, eu estou com 31 anos. E eu gosto muito de ouvir, principalmente os pastores mais de idade avançada, que já caminharam bastante. Mas uma das coisas que eu posso falar para vocês, que eu posso aconselhar vocês, é que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi priorizar a presença de Deus. Desde os meus 18 para 19 anos, eu busquei essa chama, busquei essa presença, e eu não me arrependo de nada, irmãos. Então, faça isso essa noite. Faça isso essa noite. Se esqueça daquilo que te incomoda. Se tem algum pecado, se tem alguma coisa, coloque isso na presença de Deus. Deus vai queimar tudo isso com o fogo dEle. E Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, Ele vai restaurar
o seu coração, Ele vai refinar a sua alma, Ele vai limpar tudo que está dentro, sabe? Excesso de coisas lá fora, excesso de mundanismo, coisas que a gente traz lá de fora, isso acumula no nosso coração, igual entulho, igual lixo acumulado, sabe? Isso vai acumulando, isso vai se tornando pesado, vai se tornando chato, vai se tornando sem graça, não vai tendo mais prazer as coisas de Deus não tem mais prazer, porque o coração está contaminado, porque o coração está cheio de coisas, mas Deus está aqui para aliviar o nosso coração, amém? Eu queria que você continuasse sentado, queria convidar, enquanto o irmão Alan vai ministrar uma canção, que você entrasse no momento de reflexão, antes da gente orar, combinado? Queria que você curvasse a tua cabeça, pode permanecer sentado, e eu queria que você refletisse no seu dia a dia, se você encontrar, querido, algum cansaço, algo que está te incomodando, algo que está te machucando, algo que está te atrapalhando, algo que está te puxando, talvez um pecado, talvez uma decisão errada, talvez uma decisão que te deu um prejuízo tremendo, uma escolha que te deu um prejuízo tremendo. Às vezes você está lembrando aí, poxa, eu não devia ter ido naquele lugar que eu fui. Talvez você está lembrando aí, eu não devia ter respondido aquela mensagem. Talvez você está lembrando aí, eu não devia ter entrado naquele site. Talvez você está lembrando aí, eu não devia ter assistido aquele filme. Talvez você está lembrando aí, eu não devia ter andado com aquele pessoal. Eu não devia ter ido até aquela casa. Eu não devia ter ido até aquele lugar. Ou outras coisas. Talvez você está lembrando, eu não devia ter escolhido isso que eu estou fazendo hoje. Eu quero que você reflita, quero te convidar a refletir. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? E como está o seu coração? Vamos louvar ao Senhor e continue em reflexão, por favor. O que eu posso oferecer? O que eu tenho para entregar? Minha vida eu te rendo, todos os dias no altar. O que eu posso oferecer? O que eu tenho pra entregar? Minha vida eu te rendo, todos os dias no altar. E eu já trouxe a lenha e vou deixar no altar pra alimentar o fogo e não deixar apagar. Eis aqui minha lenha e eu vou deixar queimar, pois a tua presença consome esse altar. Eu já trouxe a lenha e vou deixar no altar pra alimentar o fogo e não deixar apagar. Eis aqui minha lenha e eu vou deixar queimar, pois a tua presença consome esse altar. Deixa queimar.
apagar. Deixa queimar todos os dias, continuamente no altar. Se você entendeu essa mensagem, se ela falou ao seu coração, se você entendeu que precisa dessa chama estar mais quente dentro de você, mais intensa dentro de você, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero buscar mais uma vez o Senhor. Fique de pé, se coloque de pé. Para que nós vamos orar agora em busca dessa chama. Nós vamos orar agora em busca dessa presença. Nós vamos orar agora em busca do Espírito Santo que está aqui neste lugar. Amém? Amém? Então continue orando no seu lugar. Continue buscando a presença do Senhor onde você está. Continue falando com Ele. Os irmãos vão continuar louvando. Continue buscando Ele nesse momento. Amém? Espírito Santo de Deus, nós continuamos na Tua presença mais uma vez. Queremos, meu Pai, colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero oferecer, meu Pai, eu quero oferecer as nossas vidas diante do Senhor. Venha com Teu fogo sobre as nossas vidas, Pai. Venha com a Tua chama em nossas vidas agora, Senhor. Venha, meu Deus, com Teu fogo consumir o nosso coração. Venha com Teu fogo, meu Deus, consumir tudo que há em nós. Nós nos entregamos ao Senhor agora, nessa noite, Pai. Nós nos colocamos em Tua presença agora, Senhor. Pois o Senhor é o nosso Deus, com quem nós queremos ter um relacionamento sério, um relacionamento vivo, um relacionamento verdadeiro. Não um relacionamento que eu vou me frustrar daqui a pouco, não, mas um relacionamento eterno. Em nome de Jesus, Pai, acenda essa chama no meu coração, no coração dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você sabe que tem algumas coisas que precisam ser entregues à presença do Senhor. E quando eu digo entregue, eu estou falando de abandono mesmo. É abandonar algumas coisas. Comece a orar agora no seu lugar aí. Comece a falar com Ele. Comece a buscá-lo neste momento e fala: Senhor, eu entrego isso e isso em Tua presença. Pai, esse pecado tem me consumido. Esse pecado tem atrapalhado a minha caminhada com o Senhor. Eu quero colocar isso na Tua presença, Pai. E venha com Teu fogo consumir. Venha com Teu fogo me lavar, me limpar, me purificar, Senhor. Queimar toda a sujeira dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Pois eu me entrego diante do Senhor como sacrifício vivo em Tua presença, Pai. Pois eu escolho ser íntimo do Senhor, ser próximo do Senhor, ter um relacionamento vivo com o Senhor. Amém? Continue, persista mais um pouco, continue. Não deixe esse momento passar. Mais um pouquinho, continue buscando o Senhor aí no seu lugar. Continue apresentando o seu coração na presença do Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos vão louvar mais uma canção. Continue buscando Ele nesse momento.